BMW iX, então a BMW anunciando dentro da divisão i, né, que é, a gente pode falar que começou como híbrida, né, no i8, hoje o i8 não tá mais em linha desde março, né, então anunciou mais um modelo que é o iX aí, eu acho que esse nome vai dar confusão, porque é um nome, na minha opinião, é um nome vago, né, que nem a Audi colocou o e-tron, que vai ter o e-tron GT, vai ter outros modelos com o nome e-tron, aí você fala, nossa, que cagada, cara, bom, mas o modelo hoje a gente tem ninho, que é da BMW i, a gente tem o i3, né, no facelift, a gente tem o iX3, que é o elétrico dentro da X3, né? E agora a gente tem a iX, né? Olhando esse modelo, então, que a BMW fala, né? O porte dele é um porte de uma X5, com a altura da X6 e com as rodas da X7, né? Aliás, de fato, as rodas, falando delas já, as rodas são aro 20, aí você tem um opcional de 21 e 22. Quando você olha o carro assim, primeira coisa, óbvio, questionamento, que porra de grade é essa? Porque um carro elétrico não precisa ter. Você olha na iX3, por exemplo, não tem aquelas entradas de ar como a X3 normal tem, porque não precisa, né? A ideia das grades grandes, pelo menos no conceito, é de refrigeração do motor, né? Então ele esquenta, você precisa dissipar o calor e refrigerar, né? Para o carro não esquentar, não pegar fogo, aquelas coisas todas, né? Por que a iX tem essas grades grandes, né? Então, a explicação do CEO da BMW é simples. Acostumem-se. Essa é a nova identidade visual da BMW. Pois é. Porque lembra quando a BMW lançou aquele conceito da série 4, né? E todo mundo, puta, grade feia, tal. Eu, inclusive, fui um dos que falei, né? Não, mas aí não vai pra frente e tal. Resultado, lançou na série 4. Aí depois a M4 vai ser assim. Beleza. Ah, puta, mas a M3... Não, a M3 vai ser um carro mais conservador referente ao visual, né? Bom, resultado, ela colocou a grade na M3, na M4. Cara, basicamente, acostume-se, porque o que isso quer dizer, a nova identidade visual? É a nova tendência da BMW, né? A gente pode dizer que todos os carros, a partir daqui, de agora, a partir desse carro, aliás, a partir desde a M3 e a M4, né? Todos os carros vão ter essa linguagem visual. Das grades verticais, assim, óbvio que o tamanho da grade vai variar de acordo com o modelo, né? Então, por exemplo, uma futura série 1 vai ser vertical, mas uma grade menor, mas a ideia vai ser assim. É uma nova identidade da BMW. Paciência, né? Para quem não gostou, que foi o meu caso, vai ter que acostumar. Aliás, saudades do Chris Bangle, hein? Lá você pensava lá naquela série 7 lá de 2000 e pouquinho, série 5 E60, né? Se bem que eu gostava da série 3 do visual, né? Não do carro em si propriamente, não era muito fã, mas a M3 eu acho incrível, a parte da E90, né? Mas a gente vai ter que acostumar, né? Mas falando da grade, tem uma tecnologia lá na frente que a grade se auto-regenera. Se você riscar a grade, eu voar uma pedrinha e riscar, se você coloca o carro no sol ou em altas temperaturas, a grade mesmo se regenera. Então o risco vai ficar liso de volta, né? Eu já ouvi falar já de películas nano, né? Provavelmente eu não diz muito no press release. Aliás, o press desse carro é bem extenso, mas é aquele negócio de meio ambiente, pensando que é um BMW i, é pensar no BMW, aqueles papinhos, né? Mas aí eu li assim por cima e falei, ai, Cristo, né? Mas não diz muito sobre, mas ela basicamente se regenera, né? A gente viu películas, como eu falei aí, de telefones mesmo que se regeneram, né? Lá na frente você tem um símbolo da BMW ali, são duas maneiras de você recarregar o carro, que ele é totalmente elétrico, né? Então você pode carregar ali no símbolo da BMW, aliás, é bem uma questão de ergonomia, interface com o usuário, né? Você tocar no símbolo de uma marca o tempo todo para talvez você saber que você está num produto especial, né? Então você tocar lá no símbolo da BMW, você aperta, aí você pode recarregar o carro ali no símbolo da BMW ou daquele jeito tradicional lá atrás. Isso eu achei legal, alternativas, né, para você carregar o carro. Então vamos lá, visualmente do carro, óbvio, na minha opinião, eu detesto as grades, mas a gente vai ter que aceitar. Eu gostei, no geral, dos faróis do carro, assim, da proporção, é um SUV, né? Não sou o maior fã de SUV, mas assim, dentro do que é proposto, acho ok. É só essas grades mesmo, que se fosse menor, a frente não fosse tão parede assim, com essas grades, acho que ficaria melhor, né? E sendo um carro da BMW i, então ela fala que tem materiais recicláveis, né? Então a gente vai entrar na questão do mérito do que ela fala que é Carbon Fiber Reinforced Plastic, né? Então seria fibra de carbono com reforço, aliás, um falso cognato, né? Um reforço plástico, digamos assim. Então, eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Eu não gosto, na minha opinião, eu acho uma porcaria isso. Por que eu tô falando isso? Tive a oportunidade de dirigir o i8 e o i3, tá? Os dois também têm esse sistema Carbon Fiber Reinforced Plastic, né?
É fibra de carbono como fosse um reforço plástico, vai, que eu fui atrás, fui pesquisar, vi youtubers lá fora que o pessoal fala que é fibra de coco. Fibra de coco, sim. Você olha, é assim, até no vídeo da Alex da Supercar Blonde, ela mostra assim, tá dentro do carro, ela mostra, que é fibra de carbono então. O pessoal fala erradamente. Esse material por cima não é fibra de carbono, isso é o tal do plástico reforçado, ou o tal da fibra de coco, né, que é environmentally friendly, como eles falam, né, tipo, é bem pro meio ambiente, aquela coisa assim, né, amigável ao meio ambiente. Se você for olhar, não sei se você que está assistindo já teve a oportunidade de ir numa concessionária BMW i ou ver um i8 ou um i3 de perto, que também tem, na estrutura também tem. Cara, eu não gosto por alguns motivos, né? O primeiro que você olha, pela textura, ele te engana que é uma fibra de carbono, mas você olhando propriamente, você percebe que não é uma fibra de carbono, né? Outra coisa, não só a qualidade do material não é boa, na minha opinião, vendo de fora. Eu não vou nem entrar no mérito da resistência. Fibra de carbono eu acredito, mas nesse Reinforced Plastic eu não gosto. Por quê? Não só na qualidade do material, a junção como a BMW faz, os desenhos são horríveis e tem uma característica que é péssima, que é o seguinte. No i8, quando eu dirigi, quando chegou no Brasil, eu não dei muita atenção nisso, né? Porque eu estava mais preocupado na questão do i8, tecnologia híbrida, o primeiro carro híbrido que eu estava andando dirigindo, então eu tava mais naquela vibe de, puta, como é que é o negócio do torque instantâneo, até eu falei, né, que a questão do i8, eu acho que o design do carro eu acho bonito, apesar que a parte de trás parece que tá parindo 911, como que é falado, mas a grande questão é que eu acho que o motor a combustão e o elétrico, eles não se conversam muito bem, sabe, tem um lag entre eles, mas o que eu falava pro pessoal, eu falei, olha, tem que dar um desconto, porque é uma grande montadora se aventurando pela primeira vez numa tecnologia híbrida, então assim, é normal, eu acho que tem que perdoar, né, apesar que a longo prazo, eu falei na época e continuo reafirmando isso, é um carro que vai envelhecer mal referente à tecnologia, né. Teve o facelift do i8, não andei no facelift, até veio aqui pro Brasil, eu acredito que tenha melhorado, porque a gente andou naquele Countryman híbrido, até eu fiquei alguns dias com o carro, a gente gravou no Amigos por Carros, né, e eu gostei muito daquele carro, porque o que o i8 é meio atrapalhadinho, a tecnologia ali, o computador é meio atrapalhadinho, no Countryman eu achei incrível, assim, eu falei, caramba, aqui acertaram, então eu acredito que num facelift eu falar R8, né, do i8, eles arrumaram, né? Então assim, essa questão do Reinforced Plastic, porque não é só a qualidade do material, a maneira que é trançado, mas assim, eu vi em concessionária BMW aqui em São Paulo, carro 0 km ou em revenda usado, essa fibra, esse Reinforced Plastic, cara, eu acho que a melhor definição é descamar. Sabe quando tá descamando, tá saindo? Acho que um outro exemplo paralelo seria tipo, sei lá, quando você pega uma fita, um Durex, vai que Durex é marca, né? Mas seria uma fita colante, né? Como o pessoal fala. E você coloca em algum lugar por alguns anos, depois de um tempo ela começa a perder a característica do material, a propriedade dele. Sabe quando você toca e sai assim? É tipo isso que tá acontecendo nessa fibra aí, essa fibra de coco. Cara, você olha, ele começa a sair. Até alguns amigos aí interessados em i8 vieram buscar, assim, conversar comigo o que eu achava, tal. Que eu tinha falado alguma coisa de tecnologia de conversar, se era muito ruim mesmo, do jeito que eu tava falando, né? E eu falei, olha, quando você for entrar na loja e ver o carro, repara no acabamento, na estrutura. Eu acredito que é fibra de carbono por baixo, mas aquilo que você vê exposto não é a fibra de carbono, tá? E um deles até, tipo, por ter falado isso, ele foi na concessionária, interessado e tal, e ele desanimou totalmente, né? Um abraço pra você até. Porque ele falou, cara, é muito ruim mesmo. Eu comecei a reparar, achei que era fibra de carbono e o negócio parece que tava saindo praticamente na minha mão. Eu falei, pois é, né? Então assim, o que eu quero dizer com tudo isso? O i3 tem isso também, né? Então os carros, eles usam materiais recicláveis, não agridem ao meio ambiente, não tão severo, né? Eu de coração espero que esse carro eles tenham arrumado isso, né? Eu não sei se a questão é resina, não sei se é essa placa, talvez seja resina, mas eles terem arrumado isso, cara, porque é muito feio, sabe? Fora que não é trançado, é horrível. Vejam, se tiver a oportunidade de ver um i3 ou um i8 no acabamento na porta assim, que é fibra de carbono, dá uma olhada, você vai entender o que eu tô falando, né? Bom, mais alguns detalhes de fora, então, você vê... Bom, o vidro ali, ele é borderless, né? Ele não tem borda, até aproveitando que tem um teto panorâmico ali, ele é uma peça só, achei bem legal. E ele é eletrocrômico, né, que fala, fotocrômico que seja, ele esmaece, né, então você consegue medir a quantidade de luz que entra dentro da cabine. Isso é uma coisa que eu vi a primeira vez no Maybach no 62, né, o 62S lá, acho que não era nem o S, era o normal. Depois, a Ferrari colocou também na Scaglietti, Super América, a McLaren oferece como opcional 700, acho que em outros casos a McLaren GT tem uma McLaren GT, não sei se a GT tem aqui, mas aquela 570 GT eu sei que tem 720 aqui.
Eu acho bacana, né? Eu espero que o sistema consiga isolar o calor, porque a grande questão de teto panorâmico assim, eu conversei com alguns amigos que tiveram carros assim, é que, cara, é uma estufinha na tua cabeça. Por mais que você ligue o ar-condicionado no máximo, tipo, não dá conta. Porque, tipo, você fica até na altura do teu peito, perfeito assim, né? Gostosinho e tal, mas aqui em cima, tipo, fica quente. A gente vive num país tropical, né? Então imagina o sol batendo no teu teto, como que funciona, né? O que mais? Então, leva 5 pessoas esse carro, ok? Então, assim, apesar que a plataforma caberia 7, mas falando que vai ser só 5. Lá no interior você vê essa tela curva, assim, no estilo, eu vou falar Lucid Air, vai, que eu acho que o Taycan tem um pouquinho da tela curva também, né? Até, olha, esse olho interior é muito minimalista, né? Eu vejo muito isso, que a Tesla trouxe isso. Eu vou falar mais sobre a Tesla, mas como é interessante como uma empresa, assim, que chegou, revolucionou, né? Porque a Tesla é líder no carro elétrico, não tem o que falar, né? Ela começou com isso nessa geração, eu sei que não foi ela que inventou o carro elétrico, mas assim, ela reinventou o carro elétrico, acho que é a melhor definição, né? E o interior bem limpo, é legal você ver a tendência do que está acontecendo, né? O Taycan, porque você olha a Panamera da primeira geração, aquele interior com a quantidade absurda de botão, cara, parece que você tá num avião, um Concorde, vai, um modo de falar, né? Antigo, cheio de botão, e um monte de coisa, você fala, cara, um botão para subir, outro para descer o vidro, outro para fazer tal coisa, um para ligar, tipo, é meio zoneado, sabe? Você percebe que o pessoal quer deixar hoje mais limpo, né? Então, assim, eu gostei muito do volante novo, né? O volante, assim, ele podia ser um empunhador um pouco menor, eu acho, assim, meio exagerado, meio estilo Batata Smile também, mas ok. Agora, tem uma coisa bacana que me chamou muita atenção nesse carro, que chama um negócio que chamam de Shy Tech, ou Shy Technology, né? Para falar dela, tem que falar de um outro carro, que é o tal do Nano Flowcell, o Quant, né? Até o Sertório, que fala isso, um abraço Sertório, que ele fala que é o carro do Goma lá, né? Que eles tiveram naquele salão lá de Mônaco, né? Que tem uma empresa que chama Nano Flowcell, ela desenvolve tecnologia e ela vende essa tecnologia para as montadoras. Não é que as montadoras copiam, ela vende para as montadoras, né? Algumas da tecnologia do Nano Flowcell é aquela luz indireta, que o pessoal acha que começou na classe S, mas é uma tecnologia vendida, e depois está na série 7, A8, até X2, a X2 que a gente trouxe no Amigos por Carros. Eu fiquei esse carro com acho que 3 dias, e ele tem a luz indireta. Eu falei, caramba, olha só, na X2, quem imaginava que, tipo, os modelos mais baixos da BMW, hoje, eu não duvido tem carro popular hoje em dia, não sei se aqui no Brasil tem, mas, tipo, pegou uma tendência, né? E a Nano Flowcell, ela vende tecnologia. Então, esse Shy Tech que eu quero falar, não é a luz propriamente, mas eles fazem o seguinte, lá no carro ele tem a madeira que até eles deixam bem claro, desde o i3 e do i8, que é uma madeira de reflorestamento, né? É uma madeira que tem botão por indução. Porque o botão por indução que a gente está acostumado em tablet, nesse telefone que está fazendo, o seu telefone, o seu carro, se você tem um carro mais high-end aí, que mais que tem? Hoje tudo é touch, né? Se bem que a gente está vivendo na época da pandemia, aí o pessoal quer tirar um pouco essa ideia. Mas a ideia é, vamos pegar lá até desde A8, Urus, Taycan, Tesla, que é tudo touchscreen. O que acontece com o negócio touchscreen, principalmente quando a tela é preta, que geralmente é, né? Você coloca o seu dedo lá e fica a sua impressão digital, o fingerprint, né, que eles falam. Até as montadoras, hoje em dia, estão oferecendo, assim, como vai estar junto do manual do carro, é isso que eu quero dizer, né? Um paninho para você limpar sempre. E é desagradável, né? Porque você vê assim, tipo, painel lindo, aí tem uma marca de um dedão lá que você, ou teu companheiro, ou a tua companheira, ou algum filho seu, tá lá e meteu pra seja o que for, né? Tocar lá, principalmente a Tesla, que é tipo 99% do controle dos carros é tudo no tablet, não tem botão forte, tem uns outros, só que legislação, por exemplo, né? Então, assim, eles querem tirar essa ideia. Então, a ideia acho que talvez eu vou inaugurar esse termo brasileiro, a madeira por indução, vai? É uma madeirinha que você tem uns botões que você coloca e aperta igualzinho. Talvez para exatamente não deixar o negócio do fingerprint. Eu só espero que essa madeira não apodreça, porque tem gente falando que a madeira que está no i3 ela vai ficando preta ao longo do tempo. Isso é uma preocupação, né? Então essa tecnologia vem daquele Nano Flowcell, o Quant. Vou colocar uma foto aí do interior do Quant, que ele já tem essa madeirinha por indução. Mas é proposital, porque eles desenvolvem essa tecnologia e eles vendem para grandes montadoras, né? Então, só para vocês terem ideia. Acho bacana, vamos ver como é que vai ser. Tenho muita curiosidade de mexer. Eu não fui para Mônaco nesse salão, eu fui fora para visita, assim. Quero muito ver como que funciona. Sempre quando é tecnologia, eu sou muito curioso. Eu adoro, né? Tecnologia, lançamentos e tudo mais que o pessoal vem. Então, assim, eu tenho muita curiosidade, né? Eu estava falando sobre o sistema de som desse carro, 12 alto-falantes, tá? É o sistema high-end, aí você tem um opcional de 18 alto-falantes, que é Harman Kardon, e você tem um opcional de 30 acima desse, que é o Bowers & Wilkins.
Inclusive os alto-falantes tem, eu não sei se no de 12, o high-end, que é o de entrada, que não tem muito uma marca, né, vai ter isso, mas eu vi que pelo menos no Bowers Wilkins vai ter, que é o topo. Eles colocam o alto-falante aqui, ó, bem no encosto de cabeça seu, para você sentir meio que aquela coisa que a Rolls-Royce tem colocado, a Lucid Air foi, que é tipo, é uma sensação de som 4D, sabe? Que é tipo um som dentro do banco, que ele faz você, que ele vibra você praticamente sente o som em você. O pessoal tá chamando isso de som 4D, né? Esse carro até, pra você ver no nível, a BMW colocou até a ideia de uma nova geração do iDrive. Ela falou que vai ser revolucionário, vamos ver o que a BMW vai vir aí. Até colocou os botões como opcionais de cristais, assim, para deixar sempre o ambiente mais limpo dentro do carro, né? Falando nisso também, ela não usa mais maçaneta, é tudo botão. Eu acho que é a tendência, tá? A Tesla veio com isso, com botão, você vê como a Tesla é importante, né? Então vai ser botão, coisas de cristais, não só para você sentir bem no modelo mais novo, mas sentir mais limpo também, né? Essa é a ideia. Motorização, né? Então é duplo motor, é um carro elétrico, né? Então eles falam que vai ter 496 HPs, autonomia de 500 km, 0 a 100 em 5 segundos. Se você usar o Fast Charging, em 10 minutos nele, ele vai carregar 120 km, né? Vamos falar um pouquinho sobre futuro, né? Tava olhando alguma coisa do CEO lá explicando, né, que até 2023 a BMW vai anunciar 25 novos modelos na divisão AI, né? Então, a gente está falando não só exatamente elétrico, mas como híbrido também, né? Tem que falar que metade vão ser elétricos. Então, assim, a gente vai ter pelo menos 12 modelos totalmente elétricos. Isso é impressionante, né? Eles pretendem... Eu sei que o próximo vai ser o tal do i4, né? Que vai ser a base da série 4. Até foi a Alex, na Supercar Bond, perguntou, né? Mas aí a série 4 vai sair, série 3? Não, a gente sabe que a nossa demanda é muito forte dentro da série 3 e da série 4 no mundo, né? Combustão ainda. Só que eles vão conversar. Aquela questão que eu falo já do Taycan, e eu falo de quem que mais que tá junto. Ah, vai ser a EQS quando a Mercedes anunciar, né? Taycan, Panamera se convivendo. Vai chegar um momento que a Panamera sai e vai ficar só o Taycan, entendeu? Mesma coisa da EQS. A Mercedes já declarou que é a última geração da classe S. Então vai ser, a EQS vai lançar, classe S vão conviver, um momento a classe S desaparece do cenário, né? Bom, concorrentes, acabei falando, seria o e-tron, né? O da Audi, Mercedes você tem a EQC e o Jaguar você tem o I-Pace, né? E eu vi que eles têm planos também de construir um super carro elétrico, assim, com uma espécie de sucessor do i8, né? Aliás, a gente sempre esperou, né? Uma divisão M, muita gente perguntou, a BMW vai lançar um M no i8? Eu falei, cara, não vi nenhuma notícia nem especulação. Tem cara que tenta fazer alguma coisa lá fora, mas assim, não é nada BMW, né? Então o pessoal fala, puta, o design do i8 sugere um carro muito mais incrível do que... Talvez ele seja, ele é incrível, foi incrível, né? Porque eu olho, por exemplo, eu sempre falei da primeira geração do TT, né? Eu olho aqui o mousezinho lá, né? Na época que eu vi, eu falei, nossa, esse carro deve atingir 400 km por hora. E você vê, puta, tem motor 4 cilindros nesse carro. Então, tipo, deu um pouquinho de decepção, né? Eu vi que eles têm também um plano de lançar uma versão de 3 motores, né? No carro vai ter 750 HP, isso é mais pra frente, né? Aliás, eu acho que vai ser a grande sacada, porque a Audi já tá desenvolvendo os RS no e-tron, né? E falam que vai ser o 3 motores, provavelmente vai ser o concorrente do Tesla, o Plaid, né? O Model S, que vai ser... Eu acho que o Plaid vai vir com outro nível, né? De performance, provavelmente velocidade máxima. Ele fala 0 a 100 menos de 2, né? Máxima de mais de 300, acho que é mais de 330, 320 km por hora. Então, a gente vai ver os carros elétricos, até o sucessor do Taycan, eu ia falar Taycan S, porque eu lembro da Lamborghini Urus S, mas facelift da Taycan deve vir um negócio muito mais incrível, né? Por fim, comentar um pouquinho sobre a Tesla, né? Eu acho muito interessante quando lança um carro elétrico, todo mundo usa o termo Tesla Killer, Tesla Beater, eu acho muito interessante, tipo, o batedor de Tesla, o matador de Tesla, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas você vê como é importante a Tesla. É uma referência, é o que mais vende no planeta referente a elétricos e incomoda muita gente. O pessoal se inspira, né? Então você percebe que o pessoal tenta bater o tempo todo nela, né? Beleza? Então se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal e vai ter novidades vindo aí, né? Eu vou comentar nos próximos, entre Discovery, SF90 versão conversível e ao longo do tempo, quando tiver mais tempo, eu vou gravando mais o briefing para vocês, tá bom? É isso aí.